Jornal da Cidade. Reunião da Câmara debate situação do trânsito em Andradas. Na noite de quarta-feira aconteceu na Câmara de Vereadores de Andradas reunião organizada pela Comissão de Obras, Serviço Público, Planejamento Estratégico e Governamental, formada pelos vereadores Ademir dos Santos Pérez, Márcio Teodoro e Regis Basso. Por mais de uma hora foram debatidas principalmente alterações feitas em vias da cidade e também o problema causado pelo fluxo de veículos pesados. O encontro foi motivado por Ademir dos Santos Pérez, que em sessões realizadas na Câmara afirmou que poucos investimentos estariam sendo realizados pelo Poder Executivo para aperfeiçoar o trânsito da cidade. Vamos ouvi-lo. Então eu fiz sim um questionamento no começo, porque eu estava notando assim poucos investimentos, né? Alguns dias foi dito aqui que realmente os dinheiros do setor das multas não estava chegando em tempo hábil. Mas não é só esse dinheiro que movimenta o setor de trânsito. Então, e a gente está vendo que está muito assim parado, né? E algumas coisas precisam ser feitas e urgente. Convidado, o coordenador de trânsito Elton de Carvalho compareceu para falar sobre o assunto, apresentando alguns dos trabalhos prestados pela Coordenadoria de Trânsito em Andradas nos últimos tempos. Eu vou por bairros, por questão talvez nem para alongar, mas Jardim Alto da Serra não tinha nada. Foram instaladas placas lá. Vila Samambaia, foi feita a modificação. Jardim Santo Antônio foi pintado, Vila Moscone, o centro direto vive sendo pintado, vocês veem, mas infelizmente a gente sabe que os caminhões que passam, os ônibus que passam, o óleo diesel acaba dificultando um pouco. Foram instaladas 210 vagas exclusivas para motocicletas, estão pintadas, são recursos que o município investiu. Placas, pontos de ônibus. A população de Andradas pode ver que os pontos de ônibus estão demarcados, nítidos, bem ostensivos. Implantação de faixas de pedestres, de novas faixas de pedestres e manutenção. Eu não posso falar que não teve, talvez o vereador, no ponto de vista do vereador não está, mas está tendo. Faixa de pedestre está sendo implantada, novas faixas onde necessita, próximo a escolas, próximos a alguns locais onde existem um movimento maior de pessoas e veículos. Faixa de pedestre, né, implantação e manutenção de placas. O vereador sabe o quanto é difícil fazer manutenção de placa. Semáforo. Foram investido em semáforo. Nós temos semáforo novo. As lâmpadas ainda está de LED, mas o equipamento hoje é um equipamento inteligente. Nós tínhamos 2 semáforos digitais e 2 analógicos. Vou dizer assim para ficar mais fácil para a população entender. Eu tenho certeza que os vereadores entenderão. Hoje, alguns semáforos que foram adquiridos pelo setor de trânsito, eles são inteligentes. Então, pensando na segurança do transeunte, do motorista, esses semáforos, eles começam a piscar amarelo à meia-noite ou 11 horas, tem determinado horário, dependendo da demanda, e ficam até de madrugada, pensando na segurança, em virtude, inclusive, de assaltos que já houveram com disparo de arma de fogo, que a imprensa noticiou. Vagas para deficientes e idosos. Eu creio que devia ter umas 5 ou 6 vagas no município todo. Hoje nós cumprimos a meta de 5% vagas para idosos e 2% vagas para deficientes, conforme determina a lei. E serão implantadas mais conforme a necessidade. Pode ter certeza que conforme a necessidade, não é porque manda 5% que vai ser só 5%. Vagas de paradas rápidas. A gente tem procurado, até para tirar aquela concepção, a vaga é de tal estabelecimento. Não existe vaga de estabelecimento. A via é pública. A vaga é para qualquer pessoa que queira fazer uso dessa vaga. Então, a gente procurou fazer de uma forma, dentro da lei, evidente, fazer de uma forma legalista, para atender toda a população.
O coordenador de trânsito Elton de Carvalho ainda disse que o iminente retorno da Zona Azul gerará recursos ao setor representado por ele. Após ouvir Elton, o vereador Ademir fez uso da palavra novamente, chamando a atenção para o fato do orçamento da cidade girar neste ano em torno de 102 milhões de reais. Em suas palavras, o vereador demonstrou não estar convencido pelas explicações prestadas pelo coordenador de trânsito. Eu disse que os investimentos do setor são poucos e poucos serviços realizados, quer dizer, poderiam estar realizando mais. E eu também, o senhor sabe, todos sabem, é bom que a população saiba, esse ano é uma das maiores arrecadações no município de Andradas, 102 milhões. Andradas nunca arrecadou uma quantia dessa. Então nós temos a maior arrecadação da história de Andradas. Então não podemos falar que o recurso é pouco. Então dá sim para a gente fazer e as coisas que não custam caro pode fazer. Essa sinalização de solos, quebra-mola custa, mas em locais de extrema necessidade, eu acho que é importante, é nesse sentido que nós estamos. Outras são ruas e avenidas que foram feitas modificações de trânsito e certos também bairros que não surgiu o efeito positivo. Provocou assim um fluxo maior de veículos nas avenidas que já tinham fluxo, principalmente na área central, e também algumas ruas de um fluxo grande de veículo, houve um congestionamento maior. Como exemplo de trabalhos que não teriam surtido o efeito desejado, Ademir apontou alterações feitas na Vila Busato e nas ruas Guerino Costa e Major Pantaleão, entre outras. Outro assunto debatido durante a reunião foi o trânsito pesado em Andradas. Recentemente, os moradores da Vila Leandro Previato e adjacências demonstraram indignação com as trincas e rachaduras surgidas com a passagem diária de caminhões carregados pelas ruas daquela região. Agora o mesmo se dá com os moradores da rua Coronel Eduardo Amaral, que andam bastante insatisfeitos. Nas duas últimas sessões, alguns deles compareceram para reclamar da situação. E na reunião de ontem, o engenheiro Carlos José Rosa, morador da rua Coronel Eduardo Amaral, foi convidado a fazer uso da palavra e manifestar o descontentamento dos moradores. Vamos ouvi-lo. Eu vejo dois problemas na rua. Primeiro, é mão dupla. E segundo, é o trânsito pesado. Não só de peso, sim de tamanho. Hoje eu parei ali perto do Toninho Gazaroto para ver uma carreta com 3 carretas virando com aquelas madeiras. O cara é fera, tá? Mas ao mesmo tempo, as guaritas, né, que já vêm de longa data. Pelo que eu entendo, a guarita era para atender pontes e andradas que não resistiam a quantas toneladas? Que é o limite? 7? 15 toneladas, né? Aí até fiz um questionamento para essa mesma autoridade que eu estava conversando hoje. Os caminhões de andradas acima de 15 toneladas, as pontes aguentam. Os demais têm que voltar para trás. Né? Porque eu nunca vi nenhum caminhão de andradas. Eu, particularmente, acho um desperdício as guaritas 24 horas sendo gastas, porque, na prática, os caminhões continuam passando. Aí eu desafiei essa autoridade. Falei assim, ó, se imagina você motorista de caminhão vindo de Poços de Caldas, você viu o tamanho da placa que tem, falando lá no Trevinho, agora eles trouxeram para antes do trevo ali, que é o correto. Porque antes era depois do cemitério Campal, uma placa do lado direito, que eu vou falar para os senhores que o cara tem que ser muito bom de vista e atento, a habilitação dele não vai permitir que ele enxergue, porque não dá, a placa é muito pequena. Eu já vi placa de propaganda de festa do vinho 10 vezes maior, tá? Custava à prefeitura municipal colocar uma placa ou duas de tamanho para que os motoristas enxerguem. Aí o cara, depois que passou aquele trecho, ele não tem, ele só vai ter o trevo lá no Quebrais para ele virar e voltar. Eu já vi caminhão sendo obrigado a voltar aqui dos móveis Trevisan para Poços. Como que o motorista vai virar onde? Ele não tem onde virar. E se passa, liga para outra guarita, vai lá o guarda, multa, prende, faz o escambau. Então, uma das coisas, quer melhorar a rua Coronel Eduardo Amaral? Segure lá. Depois que desceu, ô gente, quanto custa uma placa?
Aí eu vou concordar, não é questão de ter ou não dinheiro. Uma placa, eu já vi gastar com propagandas locais, tipo Festa do Vinho, muito mais que com uma placa de trânsito que vai atender todo santo dia e talvez folgue a rua que eu moro e que outras pessoas estão sendo aí lesadas. Então isso seria um fator, tá? Reduzir esse trânsito, eu acho que não tem saída, né? É como o vereador falou, né? O motorista está sem saída. Tá, mas para ter saída, vai ter que ter investimento. Enquanto não tiver rodovia, nós não vamos ter, que nem comentou antes aqui, Poços não tem, até Ibitura, como se Ibitura, ela é beneficiada pela rodovia, que margeia. Feliz deles, né? Agora uma outra saída que poderia folgar não só o trânsito da rua, desculpa, Coronel Eduardo Amaral. Isso eu já vi, é possível, não é um gasto alto, poderia estar, inclusive, fazer PPPs, que seria tipo, chama de cais. O problema, você pega uma loja aí, tipo uma Zema ou outra maior, são caminhões grandes, que com pouco volume, vai trazer colchão, é um monstro num caminhão. Então, o que teria? Descarrega num cais fora da cidade e proibir veículos grandes de estar entrando. Isso ajudaria. Poços de Caldas adotou ônibus grandes para ônibus menores aqui, parece que está funcionando. Então, tem medidas, né, que vai ajudar. Resolver, eu acredito mesmo com rodovia do contorno, se não houver esse interface aí de veículos grandes não estarem entrando, nem rodovia do contorno vai resolver. Outra coisa que vai resolver, vai funcionar muito bem, é a Zona Azul, né? Então, nós temos, graças a Deus, vai ter implantado o Conselho, o Jari, Zona Azul. Então nós vamos ter várias medidas que vão beneficiar. Um abaixo-assinado realizado pelos moradores da rua Coronel Eduardo Amaral, pedindo providências contendo cerca de 150 assinaturas, também foi entregue por Carlos aos vereadores. Agora a Comissão de Obras, Serviço Público, Planejamento Estratégico e Governamental deverá elaborar um relatório para enviar ao Poder Executivo, contendo aquilo de mais relevante que foi debatido durante a reunião. Olha, Carol, essa reunião ela foi extremamente importante, porque ela reuniu os 3 vereadores, Regis Basso, o Márcio Teodoro e também o Ademir dos Santos Pérez, que foi quem provocou esse encontro. O Elton de Carvalho foi lá, coordenador de trânsito, e também o Carlos Rosa, ele que é morador da rua Eduardo Amaral, engenheiro, e que esteve ali representando a população, entregou o abaixo-assinado com 150 assinaturas. Foi difícil fazer essa matéria, porque a reunião ela demorou 1h30. 1h30. E para a gente tentar traduzir para o ouvinte da Rádio Vinícola o que aconteceu nessa 1h30, a gente tinha aproximadamente 10 minutos. Então, assim, eu tive que realmente ouvir muito. O Carlos falou, acho que mais de 20 ou 30 minutos lá na hora, não é? O Ademir, o Elton falou 20 ou 30 minutos, o Ademir falou 10 ou 15 minutos, enfim, não foi fácil, mas eu procurei cortar tudo aquilo que de repente não era tão importante ou tão relevante. Tudo era importante, claro, mas procurei tirar aquilo e deixar a essência do que o Carlos falou, a essência do que o Ademir falou e a essência do que o Elton falou. Eu espero que nós tenhamos conseguido traduzir aí resumidamente o que aconteceu na sessão. O que é o ideal? A população assistir a sessão inteira. É possível? É possível. A sessão ela foi gravada, a reunião foi gravada. E se você entrar no site da Câmara, existe ali o link para que você clique em cima e já abra a página no YouTube, onde você consegue assistir 100% integralmente essa reunião feita pela Comissão de Obras aí, Serviço Público, Planejamento Estratégico e Governamental da Câmara. Então faça isso. Vá ouvir 100% do que o Elton falou, 100% do que o Carlos falou, 100% do que o Ademir falou, para que você tenha a noção exata daquilo que realmente foi falado. E também os outros vereadores, o Regis Basso conduziu a sessão, o Márcio Teodoro fez boas intervenções, também explanou ali, que falta de espaço mesmo, a gente teve que limitar mesmo aqui a reportagem. Mas essa é um assunto de elevada importância. Eu conversei com o Guto na noite de terça-feira, teve sessão da Câmara ali no Centro de Amparo à Criança Andradense, no Horto Florestal,
E ele falou para mim: Sandro, essa reunião de quarta-noite, ela não vai definir nada, porque tem que continuar debatendo. Não é fácil resolver o problema ali na Eduardo Amaral, não é fácil resolver o problema no restante da cidade, não é fácil resolver o problema lá na Leandro Previato. E existe investimento, tem uma série de problemas, tem que acabar com mão dupla, tem que abrir estrada, enfim, é tudo muito complicado. Então a população tem que continuar cobrando, mas ao mesmo tempo tem que se informar para cobrar com sabedoria, não é? Não simplesmente jogar palavras ao vento, saber o que está falando. E eu sei que é duro de ouvir isso, mas tem que ter paciência. Jornal da Cidade.